Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ao CAC Estudos Espíritas. Aqui quem vos fala é Coroif Freitas, um dos fundadores do CAC, que passa mais uma vez para lhe convidar a seguir o CAC no Instagram, @CAC Estudos Espíritas, e também a fazer a inscrição no canal do YouTube CAC Estudos Espíritas e ativar as notificações. Estamos hoje de Clube do Livro. Bora? E, como todos já sabem, a obra de estudo é esta, Nos Domínios da Mediunidade. Chegamos, então, já ao capítulo 16. Aqui é o nosso slide padrão do CAC, Kardec, Amor e Caridade. Nós estamos aqui no capítulo 16, com o título Mandato Mediúnico. Esse é um dos maiores capítulos, até aqui é o maior, é uma quantidade maior de páginas, mas o tema é dos mais interessantes. Começaremos a leitura relembrando que nossos atores principais são André Luiz, seu amigo Hilário, e o instrutor Aulos. Então, vamos de capítulo 16, Mandato Mediúnico. Eram quase 20 horas quando estacamos à frente de sóbrio edifício, ladeado por vários veículos. Muita gente ia e vinha. Desencarnados, em grande cópia, congregavam-se no recinto e fora dele. Vigilantes de nosso plano, estendiam-se atenciosos, impedindo o acesso de espíritos impenitentes ou escarnecedores. Variados grupos de pessoas ganhavam ingresso à intimidade da casa, mas, no pórtico, experimentavam a separação de certos espíritos que a seguiam, espíritos que não eram simples curiosos ou sofredores, mas blasfemadores e remetentes no mal. Então, vejam que interessante. As pessoas chegam ao centro espírita, mas lá existem vigilantes que não permitem que todos os desencarnados ingressem. E nós, encarnados, quando chegamos ao centro, já nos desligamos de alguns espíritos. Isso está aí bem dito por André Luiz. E esses espíritos não eram simples curiosos ou sofredores, eram blasfemadores e remetentes no mal. Eram espíritos que estavam realmente imbuídos no mal, mas nós encarnados, quando chegamos ao centro espírita, já nos desligamos deles. Esses casos, porém, constituíam exceção, porque, em maioria, o séquito de irmãos desencarnados se formava de gente agoniada e enferma, tão necessitada de socorro fraterno, como os doentes e aflitos que passavam a acompanhar. Entramos. Grande mesa, ao centro de vasta sala, encontrava-se rodeada de largo cordão luminoso de isolamento, a proteção magnética da mesa e da sala. Em derredor, reservava-se ampla área onde se acomodavam quantos careciam de assistência, encarnados ou não. Área essa que se mostrava igualmente protegida por faixas de defesa magnética, sob o cuidado cauteloso de guardas pertencentes à nossa esfera de ação. Nossa esfera de ação, como quem está falando é André Luiz, ele está falando dos desencarnados trabalhadores vigilantes e que cuidam da defesa magnética do ambiente. À frente, na parte oposta à entrada, vários benfeitores espirituais conferenciavam entre si e, junto deles, respeitável senhora ouvia prestimosa diversos pacientes. Apresentava-se a matrona, revestida por extenso halo de irradiações opalinas, e por mais que projeções de substância sombria a buscassem, através das requisições dos sofredores que a ela se dirigiam, conservava a própria aura, sempre lúcida, sem que as emissões de fluidos enfermiços lhe pudessem atingir o campo de força. Então, essa senhora estava tão protegida
que, mesmo sendo alcançada por substâncias sombrias que a buscavam, a sua aura não permitia que elas alcançassem seu perispírito e ela estava então completamente equilibrada. Designando-a com a destra, o assistente Aulus informou: é a nossa irmã Abrosina, que há mais de 20 anos sucessivos procura oferecer à mediunidade cristã o que possui de melhor na existência. Por amor ao ideal que nos orienta, renunciou às mais singelas alegrias do mundo, inclusive o conforto mais amplo do santuário doméstico, de vez que atravessou a mocidade trabalhando, sem a consolação do casamento. Então, Ambrosina, que não casou, que trabalhou a vida toda, há mais de 20 anos, se dedicava ao trabalho mediúnico. Então, veja que a experiência dela era muito grande e ela estava realmente sintonizada com o trabalho. Percebam também que esse tipo de capacidade, de condição, requisita do fator tempo para a pessoa alcançar. Continuamos. Ambrosina trazia o semblante quebrantado e rugoso, refletindo, contudo, a paz que lhe vibrava no ser. Na cabeça, dentre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz, à maneira de delicado adorno. Intrigados, consultamos a experiência de nosso orientador e o esclarecimento não se fez esperar. Então, esse funil de luz na cabeça de Ambrosina dá a entender que era um centro de força, mas não era, porque o próprio André Luiz e Hilário ficaram em dúvida. Ao que Aulus vai responder: é um aparelho magnético ultrassensível com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Então vejam, ela já tinha tanto mérito que tinha um equipamento magnético para facilitar a comunicação dela com o mentor. Pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo, por isso, a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Havendo crescido em influência, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes, inspirando fé e esperança a quantos se lhe aproximam do sacerdócio de fraternidade e compreensão, é naturalmente assediada pelos mais desconcertantes apelos. Vive então flagelada por petitórios e súplicas? Indagou Hilário, inevitavelmente curioso. Até certo ponto, sim, porque simbolizam uma ponte entre dois mundos. Entretanto, com a paciência evangélica, sabe ajudar os outros para que os outros se ajudem, porquanto não lhe seria possível conseguir a solução para todos os problemas que se lhe apresentam. Então, percebam que nem mesmo Ambrosina, com 20 anos de trabalho na doutrina, desenvolvendo a mediunidade cristã, conseguiria resolver todos os problemas que se lhe apresentassem, mas ela conseguia, então, ajudar os outros para que os outros também se ajudassem. Abeiramo-nos da médium, respeitável e modesta, e vimo-la pensativa. Não obstante, o vozerio abafado em torno. Não longe, o pensamento conjugado de duas pessoas exteriorizava cenas lamentáveis de um crime em que se haviam embrenhado. E percebendo-as, Dona Ambrosina refletia, falando sem palavras, em frases audíveis tão somente em nosso meio. Então, ela estava pensando, ela estava se comunicando com a espiritualidade apenas através do pensamento. Amados amigos espirituais, que fazer? Identifico nossos irmãos delinquentes e reconheço-lhes os compromissos.
um homem foi eliminado. Vejo-lhe a agonia retratada na lembrança dos responsáveis. Que estarão buscando aqui nossos infortunados companheiros, foragidos da justiça terrestre? Então vejam que eram dois assassinos que estavam ali e ela estava ali vendo mediunicamente o sofrimento do homem que foi assassinado e perguntava aos companheiros o que aqueles foragidos da justiça terrestre estavam fazendo no centro. Reparávamos que a médium temia perder a harmonia vibratória que lhe era peculiar. Não desejava absorver-se em qualquer preocupação acerca dos visitantes mencionados. Foi então que um dos mentores presentes se aproximou e tranquilizou-a. Ambrosina, não receie, acalme-se. É preciso que a aflição não nos perturbe. Acostume-se a ver nossos irmãos infelizes na condição de criaturas dignas de piedade. Lembre-se de que nos achamos aqui para auxiliar e o remédio não foi criado para os sãos. Compadeça-se, sustentando o próprio equilíbrio. Somos devedores de amor e respeito uns para com os outros. E quanto mais desventurados, de tanto mais auxílio necessitamos. É indispensável receber nossos irmãos comprometidos com o mal, como enfermos que nos reclamam carinho. A médium aquietou-se. Passou a conversar naturalmente com os frequentadores da casa. Aqui, alguém desejava socorro para o coração atormentado ou pedia cooperação em benefício de parentes menos felizes. Ali, suplicava-se concurso fraterno para doentes em desespero. Mais além, surgiam requisições de trabalho assistencial. Dona Ambrosina consolava e prometia. Quando Gabriel, o orientador, chegasse, o assunto lhe seria exposto. De certo, traria a colaboração necessária. Não decorreram muitos minutos e Gabriel, o mais categorizado mentor da casa, deu entrada no recinto, acompanhado por grande séquito de amigos. Acomodaram-se em palestra afetiva à frente da mesa. Aí reunidas, as entidades de vida mental mais nobre estabeleciam naturalmente, sem esforço, larga faixa de luz inacessível às sombras que senhoreavam a maioria dos encarnados e desencarnados da grande reunião. Então vejam que só a presença de Gabriel e seus amigos já iluminava a todos. Gabriel e os assessores abraçavam-nos generosos. Disse-ia, partilhávamos brilhante festividade, tão vivo se mostrava o júbilo dos instrutores e funcionários espirituais da instituição. O trato com doentes e sofredores dos dois planos não lhes roubava a esperança, a paz, o otimismo. Compareciam ali com o abnegado e culto orientador, a quem Aulus não regateava os seus testemunhos de veneração. Médicos e professores, enfermeiros e auxiliares desencarnados, prontos para servir na lavoura do bem. Irradiavam tanta beleza e alegria que Hilário, tão deslumbrado quanto eu, retornou às perguntas que lhe caracterizavam o temperamento juvenil. Aqueles amigos, considerando as mensagens de luz e simpatia que projetavam de si mesmos, seriam altos embaixadores da divina providência? Desfrutavam acaso o convívio dos santos? Viveriam em comunhão pessoal com o Cristo? Teriam alcançado a condição de seres impecáveis? Veja que a condição desses irmãos causou admiração em Hilário e André Luiz, a ponto de Hilário perguntar se eles conviviam pessoalmente com Cristo.
O assistente sorriu bem-humorado e esclareceu. Aulus, nada disso. Com todo o apreço que lhes devemos, é preciso considerar que são vanguardeiros do progresso, sem serem infalíveis. São grandes almas, em abençoado processo de sublimação, credoras de nossa reverência pelo grau de elevação que já conquistaram. Contudo, são espíritos ainda ligados à humanidade terrestre e em cujo seio se corporificam de novo, se corporificarão de novo no futuro, através do Instituto Universal da Reencarnação, para o desempenho de preciosas tarefas. Então vejam que, apesar desses irmãos já demonstrarem um grau de evolução, de iluminação, eles também estavam sujeitos à reencarnação na Terra, estavam conectados com a humanidade terrestre. E enfrentariam cedo ou tarde mais uma encarnação aqui no plano físico. No entanto, à frente da Assembleia de Criaturas torturadas que observamos, são eles luminares isentos de errar? Não, acentuou Aulus compreensivo. Não podemos exigir deles qualidades que somente transparecem dos espíritos que já atingiram a sublimação absoluta. São altos expoentes de fraternidade e conhecimento superior, porém guardam ainda consigo probabilidades naturais de desacerto. Primam pela boa vontade, pela cultura e pelo próprio sacrifício, no auxílio incessante aos companheiros reencarnados, mas podem ser vítimas de equívocos que se apressam, contudo, a corrigir, sem a vaidade que, em muitas circunstâncias, prejudica os doutos da terra. Então vejam que esses irmãos são ainda falíveis, mesmo diante de tanta evolução e no trabalho voltado para o bem, para o amor e para a caridade, mas eles ainda eram passíveis de errar. E eles, claro, quando percebiam o erro, corrigiam logo, sem nenhum tipo de vaidade, que prejudicam os doutos da terra. Aulus continua. Aqui temos, por exemplo, vários médicos sem o envoltório da experiência física, inclusive André Luiz. Apesar de excelentes profissionais, devotados e beneméritos na missão que esposaram, não seria, contudo, admissível fossem promovidos, de um instante para outro, da ciência fragmentária do mundo à sabedoria integral. Então, o médico não sabe tudo. Com a imersão nas realidades da morte, adquirem novas visões da vida, alargam-se-lhes os horizontes da observação. Compreendem que algo sabem, mas esse algo é muito pouco daquilo que lhes compete saber. Entregam-se, desse modo, a preciosas cruzadas de serviço e, dentro delas, ajudam e aprendem. Trabalhadores de outros círculos da experiência humana encontram-se no mesmo regime, auxiliam e são auxiliados. Não poderia ser de outro modo. Sabemos que o milagre não existe como derrogação de leis da natureza. Somos irmãos uns dos outros, evolvendo juntos em processo de interdependência, no qual se destaca o esforço individual. Nessa altura do esclarecimento que registrávamos, felizes, Dona Ambrosina sentara-se ao lado do diretor da sessão, um homem de cabelos grisalhos e fisionomia simpática, que havia organizado a mesa orientadora dos trabalhos com 14 pessoas, em que transpareciam a simplicidade e a fé. Eu grifei aí 14 pessoas para vocês observarem que essa quantidade varia muito e até 14 pessoas aí, ó, nós já constatamos no livro
que nós podemos ter uma reunião mediúnica com 14 trabalhadores. Há algum impedimento de ter mais? Nenhum. Há algum impedimento de ter uma quantidade menor? Também não. Enquanto Gabriel se postava ao lado da médium, aplicando-lhe passes de longo circuito, como a prepará-la com segurança para as atividades da noite, o condutor da reunião pronunciou o sentido da prece. E aí eu pergunto a vocês, o que são passes de longo circuito? E se você não é magnetizador, se você nunca tomou curso de magnetismo, você não vai saber o que é passe de longo circuito. Esses passes serão aplicados pelos magnetizadores, e ainda são, e envolve desde o topo da cabeça até os pés, passando as mãos por todos os centros de força do encarnado. Então, começava no coronário, no topo da cabeça, passando a mão pela frente do corpo até os pés. São chamados passes de longo circuito. Em seguida, depois da prece, foi lido um texto edificante de livro doutrinário, acompanhado por breve anotação evangélica, em cuja escolha preponderou a influência de Gabriel sobre o orientador da casa. Na leitura global, distinguia-se a paciência por tema vivo e, realmente, a Assembleia examinada no todo mostrava-se flagelada de problemas inquietantes, reclamando a chave da conformação para alcançar o reequilíbrio. Dezenas e dezenas de pessoas aglomeravam-se em derredor da mesa, exibindo atribulações e dificuldades. Estranhas formas, pensamentos surgiam de grupo a grupo, denunciando-lhes a posição mental. Aqui, dardos de preocupação, estiletes de amargura, nevoeiros de lágrimas. Acolá, obsessores enquistados no desânimo ou no desespero, entre agressivos propósitos de vingança, agravados pelo temor do desconhecido. Desencarnados em grande número, suspiravam pelo céu, enquanto outros receavam o inferno. Desajustados pela falsa educação religiosa recolhida no plano terrestre. Vejam, as pessoas ainda, mesmo desencarnadas, estavam ali pensando em céu ou inferno por conta da educação religiosa que tiveram durante a encarnação. E aí sofriam. Sofriam porque queriam estar no céu. E sofriam porque estavam com medo de ir para o inferno. O sofrimento era o que então não faltava, né? Vários amigos espirituais, junto aos componentes da mesa diretora, passaram a ajudá-los na predicação doutrinária com base no ponto evangélico da noite, espalhando através de comentários bem feitos, estímulos e consolos. Fichas de individuais não eram declinadas. Entretanto, percebíamos claramente que as pregações eram arremessadas no ar com endereço exato. Aqui, levantavam um coração caído em desalento. Ali, advertiam consciências descuidadas. Mais além, renovavam o perdão, a fé, a caridade, a esperança. Então, meus irmãos, vejam a importância da prece inicial, vejam a importância da leitura de uma passagem do Evangelho ou de um livro indicado para esse tipo de início de reunião, e que a espiritualidade necessitada já começa a receber os benefícios destas palavras. Não faltavam quadros impressionantes de espíritos perseguidores que procuravam hipnotizar as próprias vítimas, precipitando-as no sono provocado,
para que não tomassem conhecimento das mensagens transformadoras, ali veiculadas pelo verbo construtivo. Então, quando a pessoa dorme no centro, a gente fala que é a espiritualidade que está intercedendo para ela não ouvir a mensagem. E vejam o que consta aí no capítulo, que esses espíritos perseguidores hipnotizavam as vítimas para que elas entrassem no sono provocado. Eu, inclusive, já sofri muito disso para assistir doutrinários. Muitos médiuns funcionavam no recinto, colaborando em favor dos serviços de ordem geral a se processarem harmoniosos. Todavia, observávamos que Dona Abrosina era o centro da confiança de todos e o objeto de todas as atenções. Figurava-se ali o coração do santuário, dando e recebendo, ponto vivo de silenciosa junção entre os habitantes de duas esferas distintas. Então percebam que a Ambrosina era o médium principal do trabalho e que em torno dela o trabalho funcionava. Apesar de existirem outros médios, ela figurava ali como a mais importante. Junto dela, em oração, foram colocadas numerosas tiras de papel. Eram requerimentos, anseios e súplicas do povo, recorrendo à proteção do além nas aflições e aperturas da existência. Cada folha era um petitório agoniado, um apelo comovedor. Entre Dona Ambrosina e Gabriel, destacava-se agora extensa faixa elástica de luz azulínea, e amigos espirituais, prestos na solidariedade cristã, nela entravam e um a um tomavam o braço da medianeira, depois de lhe influenciarem os centros corticais, atendendo tanto quanto possível aos problemas ali expostos. Então, vejam que os amigos espirituais passavam por ela, doando e estimulando seus centros, principalmente o cortical, para que ela pudesse atender a todos que estavam ali com problema, recebendo fluidos para que pudesse doar. Por isso que muitas vezes você ouve no centro espírita que quem dá passe é o primeiro que recebe. Enquanto cultos companheiros de fé ensinavam um caminho da pacificação interior, sob a inspiração de mentores do nosso plano, Dona Ambrosina, sob o comando de instrutores que se revezavam no serviço assistencial, psicografava sem descanso. Equilibrava-se o trabalho no recinto e, com isso, entendemos que havia reaparecido a ocasião adequada para nossas indagações. Hilário, como sempre, foi o primeiro na inquirição que não conseguíamos sopitar e, indicando o enorme laço fluídico que ligava Dona Abrosina ao orientador que lhe presidia a missão, perguntou: que significa essa faixa através da qual a médium e o dirigente espiritual, que era o Gabriel, se associam tão intimamente um ao outro? Aulus, com a tolerância e a benevolência habituais, elucidou, esclareceu. O desenvolvimento mais amplo das faculdades medianímicas exige essa providência. Então, vejam, aqueles médiuns que se acham já desenvolvidos, nem sempre têm essa ligação com o mentor. O desenvolvimento mais amplo das faculdades medianímicas exige essa providência. Ouvindo e vendo, no quadro de vibrações que transcendem o campo sensorial comum, sensório comum, Ambrosina não pode estar à mercê de todas as solicitações da esfera espiritual, sob pena de perder o seu equilíbrio. Se ela ouvir todo mundo, ela desequilibra. Quando o médium se evidencia no serviço do bem pela boa vontade,
pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades de que se encontra investido, recebe apoio mais imediato de amigo espiritual, experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. Olha que interessante. No caso presente, Gabriel é o perfeito controlador das energias de nossa amiga, que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. Então percebam, ela perdeu o livre-arbítrio? Não. Mas se ela está ali para liberar o corpo para ser utilizado para a comunicação, e ela dá a Gabriel, um mentor já avançado, a condição de comandar suas energias, seus fluidos, suas ações, ela já está servindo mais do que a maioria dos médios, que muitas vezes tem medo, muitas vezes dificultam a comunicação, ou não permitem que a comunicação seja plena, tendo inclusive transes superficiais. Ambrosina não, ela já estava à vontade com Gabriel, muitos anos de experiência, e ela permitia que ele governasse suas forças. Hilário continua. Quer dizer que para efetuarmos uma comunicação por intermédio da senhora sob nosso estudo, será preciso sintonizar com ela e com o orientador ao mesmo tempo? Justamente, respondeu Aulo satisfeito. Um mandato mediúnico reclama ordem, segurança, eficiência. Uma delegação de autoridade humana envolve concessão de recursos da parte de quem a outorga. Não se pedirá cooperação sistemática do médium sem oferecer-lhe as necessárias garantias. Caxistas medrosos, cada vez que você se entrega ao trabalho, você ganha bônus proteção, bônus garantia de que estará acompanhado pela equipe espiritual. Então, vamos diminuir o nosso medo e aumentar a nossa fé, porque o livro está esclarecendo que a mediunidade não será pedida sem que seja oferecida garantias de que as coisas vão funcionar. Hilário continua. Isso, porém, não dificultará o processo de intercâmbio? Aulos responde, de modo algum. Perante as necessidades respeitáveis e compreensíveis, com perspectivas de real aproveitamento, o próprio Gabriel se incumbe de tudo facilitar, ajudando aos comunicantes, tanto quanto auxilia médio. Então vejam que Daniel ajudava todo mundo. Para ele não tinha muita diferença, não. Ele ajudava médio e ajudava os desencarnados. Assinalando a perfeita comunhão entre o mentor e a tutelada, Ambrosina, indaguei por minha vez se uma associação daquela ordem não estaria vinculada a compromissos assumidos pelos médios antes da reencarnação, ao que Aulos respondeu prestimoso. Então veja a pergunta de André Luiz. Essa ligação dela não era porque antes de reencarnar, ela assumiu que iria fazer isso? Vamos ver a resposta de Aulos. Sim, semelhantes serviços não se efetuam sem programa. Estava tudo planejado. O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Gabriel e Ambrosina planejaram a experiência atual muito antes que ela se envolvesse nos densos fluidos da vida física. O que é que você consegue deduzir disso? Que Gabriel e Ambrosina estiveram juntos no plano espiritual antes dela encarnar. E mesmo ela estando encarnada, ele continuava próximo a ela para a realização da tarefa mediúnica, que servia para ela, Ambrosina, como encarnada, e para ele, Gabriel, como espírito errante,
alcançar algum progresso no trabalho do bem. E por que dizer, continuei lembrando ao assistente as suas próprias palavras. Quando o médium se destaca no serviço do bem, recebe apoio de um amigo espiritual. Se esse amigo espiritual e o médium já se encontram emanados um ao outro desde muito tempo, então, olha, eles já estavam ligados há muito tempo, é o que eles querem saber. Hilário e André Luiz. O instrutor fitou-me de frente e falou, fitou André Luiz. Em qualquer cometimento, não seria lícito desvalorizar a liberdade de ação. Ambrosina comprometeu-se. Isso, porém, não a impediria de cancelar o contrato de serviço, não obstante reconhecer-lhe a excelência e a magnitude. Poderia desejar imprimir novo rumo ao seu idealismo de mulher, embora adiando realizações sem as quais não se erguerá livremente do mundo. Os orientadores da espiritualidade procuram companheiros, não escravos. O médium digno da missão do auxílio não é um animal subjugado à canga, mas sim um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Então, mediunidade não precisa ser escravidão e não precisa ser sofrimento. Nós podemos trabalhar na mediunidade com cuidado, com proteção, com auxílio, mas também precisamos receber isso da esfera espiritual, e a verdade é que essa ajuda sempre vem para a equipe de trabalho. A equipe muitas vezes não confia, e aí diminui o poder da equipe espiritual. Mas, em tese, eles estão sempre presentes em nossas vidas, porque são nossos amigos há bastante tempo. Aí, aqui, continuando a fala de Aulos. Deve trabalhar e estudar por amor, o médium. É por isso que muitos começam a jornada e recuam. Gente, a quantidade de médiuns que para é muito grande. Livres para decidir quanto ao próprio destino, muitas vezes preferem estagiar com indesejáveis companhias, caindo em temíveis fascinações. Olha que interessante. Iniciam-se com entusiasmo na obra do bem, entretanto, em muitas circunstâncias, dão ouvidos a elementos corruptores que os visitam pelas brechas da invigilância. E assim, tropeçam e se estiram na cupidez, na preguiça, no personalismo destruidor ou na sexualidade delinquente, transformando-se em joguetes dos adversários da luz, que lhes vampirizam as forças, aniquilando-lhes habilidades, isto é, da experiência de todos os tempos e de todos os dias. Aquela velha frase para os médios que quem não trabalha se atrapalha. E a quantidade de médios que resolvem parar, ter ano sabático, mudar a forma de trabalho. Gente, tem médio com um potencial magnético incrível, que quer ficar entregando cesta básica. Entregar cesta básica ajuda? Ajuda. Mas para esse médium ostensivo resolve? De jeito nenhum. Ele tem mais é que dar a comunicação dele, ele tem mais é que trabalhar na reunião mediúnica. Não adianta tentar substituir o tipo de tarefa que você tem, principalmente se você já tem a mediunidade ostensiva desenvolvida. Se estiver desenvolvida e educada, melhor ainda. E muitos médiuns tentam fugir disso. Para não falar que só reclamei dos médiuns, existem muitos médiuns idosos que não abrem mão dos trabalhos. Eu, inclusive, conheço algumas com mais de 70 anos que não perdem uma reunião porque reconhecem a importância
de participar da tarefa e o quanto elas podem sofrer em caso de afastamento, em caso de permitir que qualquer entidade, qualquer espírito imperfeito se aproximem delas e elas não estejam afinizadas, sintonizadas com a equipe espiritual. E a nós, trabalhadores, não cabe nenhum tipo de julgamento, nem de cobrança para com esses médios que preferem parar ou mudar, apesar de eu já ter feito isso em outros momentos do passado. A experiência já me ensinou que nós não podemos cobrar isso dos nossos irmãos. Precisamos ter o que a mensagem já falou, paciência. Paciência e respeito com o livre-arbítrio do outro. Mas eu já tentei pegar um ou dois médios para trabalhar e não deu certo. Melhor, então, a gente aceitar e esperar que cada um alcance o seu momento para o trabalho. Agora, André Luiz. Sim, concordei. Mas não seria possível aos mentores espirituais a movimentação de medidas capazes de pôr cobro aos abusos quando os abusos aparecem? Meu interlocutor sorriu e obtemperou. Aos. Cada consciência, acabei de falar, né? Marcha por si, apesar de serem numerosos os mestres do caminho. Devemos a nós mesmos a derrota ou a vitória. Almas e coletividades adquirem as experiências com que se redimem ou se elevam, ao preço do próprio esforço. O homem constrói, destrói e reconstrói destinos, como a humanidade faz e desfaz civilizações, buscando a melhor direção para responder aos chamamentos de Deus. Então, meus irmãos, cada consciência marcha por si, cada um segundo suas obras, cada um vai plantar a sua derrota ou a sua vitória. Aulus continua. É por isso que pesadas tribulações vagueiam no mundo, tais como a enfermidade e a aflição, a guerra e a decadência, despertando as almas para o discernimento justo. Cada qual vive no quadro das próprias conquistas ou dos próprios débitos. Assim considerando, vemos no planeta milhões de criaturas sob as teias da mediunidade torturante. Vou ler de novo. Assim considerando, vemos no planeta milhões de criaturas sob as teias da mediunidade torturante. Milhares detendo possibilidades psíquicas apreciáveis. Muitas tentando o desenvolvimento dos recursos dessa natureza. E raras, vou repetir, e raras obtendo um mandato mediúnico para o trabalho da fraternidade e da luz. Raras. E, segundo reconhecemos, a mediunidade sublimada é serviço que devemos edificar, ainda que essa glória, ainda que essa gloriosa aquisição nos custe muitos séculos. Séculos. Isso quer dizer que você começou a ter mediunidade agora? Não, meu irmão. São algumas encarnações. Algumas reencarnações. Muito tempo. Talvez até passando por um período de mediunidade torturada, que é quando você não trabalha e é afligido por espíritos imperfeitos, ignorantes e voltados ainda para o mal. Aguentem minha bebidinha de água, porque vocês sabem que nossos vídeos eles ainda não são editados. Estamos em busca de um médium que edite vídeos. Mas, ainda no mandato mediúnico,
O tarefeiro da condição de Dona Ambrosina pode cair? Hilário pergunta. Essa mulher tão preparada já está nesse nível. Ela ainda pode cair? Ó a resposta. Como não? Acentuou o interlocutor. Um mandato é uma delegação de poder obtida pelo crédito moral, sem ser um atestado de santificação. Com maiores ou menores responsabilidades, é imprescindível não esquecer nossas obrigações perante a lei divina, a fim de consolidar nossos títulos de merecimento na vida eterna. E, como significativo tom de voz, acrescentou: recordemos a palavra do Senhor. Muito se pedirá de quem muito recebeu. Meus irmãos, maior convite ao trabalho eu não tenho como dizer a vocês. É esse aí. A quem muito é dado, muito será cobrado. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de capacidade mediúnica, estou falando de capacidade de psicografar, capacidade de psicofonia, capacidade de efeitos físicos, de materialização e tantos outros que as pessoas ficam fugindo, com medo, sem conhecimento. Eu costumo dizer que as pessoas muitas vezes vivem a vida, a encarnação, sem se aperceber dessa capacidade, desse dom, ficam achando que apenas têm intuição, que são abençoadas pelas intuições que têm. Muitos vivem em desespero vendo espíritos que muitas vezes o quadro não é agradável, ouvindo também que o que se ouve nem sempre é agradável, mas só a frequência a um centro espírita já ajuda. Se você frequenta e estuda, ajuda mais ainda. Se você frequenta, estuda e faz o culto do Evangelho do lar, melhora. Se você frequenta, estuda, faz o Evangelho do lar e trabalha no centro, fantástico, fantástico. Você terá uma vida diferente da que você está acostumado a ter. Você vai deixar de ter problema? Nunca. Mas os problemas mudam e melhoram sua reação em relação a eles? Muito, muito mesmo. Não acredite em mim. Experimente. Faça um teste. Vou até voltar aqui. Se você faz academia, seu corpo muda. Se você estuda a doutrina espírita, se você trabalha no centro espírita, se você se dedica com amor e caridade, sua mente, seu psiquismo, sua aura mudam. Da mesma forma que uma academia muda seu corpo, a presença, a frequência, o estudo na doutrina mudam sua mente, mudam seu psiquismo e mudam sua vibração magnética, sua aura, sua capacidade de se proteger e de ajudar. Mas não acredite em mim. Experimente. Pode experimentar a academia também. A conversação, à margem do serviço, oferecera-me suficiente material de meditação. As valiosas anotações do assistente, em se reportando à mediunidade, impeliam-me a silenciar e refletir. Isso, porém, não acontecia com meu companheiro, porque Hilário, fixando o espelho fluídico em que os benfeitores do nosso plano recolhiam informações rápidas para respostas às consultas, solicitou de nosso orientador alguma definição sobre o delicado instrumento que funcionava às mil maravilhas, mostrando quadros com pessoas angustiadas ou enfermas de momento a momento. Então, Hilário não aguentou. Ele queria saber o que era aquilo. E Aulus respondeu: é um televisor manobrado com recursos de nossa esfera. Entretanto, inquiriu Hilário, minucioso,
A face do espelho mostra o veículo de carne ou a própria alma? Ao que Aulus responde: a própria alma. Então, perispírito. Pelo exame do perispírito, alinham-se avisos e conclusões. Então, pelo exame do perispírito, alinham-se avisos e conclusões. Muitas vezes, é imprescindível analisar certos casos que nos são apresentados de modo meticuloso. Todavia, recolhendo apelos em massa, mobilizamos meios de atender à distância. Para isso, trabalhadores das nossas linhas de atividade são distribuídos por diversas regiões, onde captam as imagens de acordo com os pedidos que nos são endereçados, sintonizando as emissões com o aparelho receptor sob nossa vista. Então, a equipe estava espalhada e captava o que precisava e mandava para esse televisor do plano espiritual. A televisão, que começa a estender-se no mundo, pode oferecer uma ideia imediata de semelhante serviço, salientando-se que entre nós estas transmissões são muito mais simples, exatas e instantâneas. Fazer um parêntese para dizer que o livro foi psicografado em 1954, ele foi lançado em 1955, salvo engano, período em que a televisão estava entrando em uma grande escala ainda no país. E por isso ele faz a comparação. Da mesma forma que nós podemos receber em nossa casa imagens de outros lugares, nesse equipamento do plano espiritual, já naquele período, já era utilizado para informação dos trabalhos dos mentores durante os trabalhos. Meu colega refletiu alguns momentos como se grave problema lhe aflorasse a cabeça e considerou. Então, Hilário ficou confuso e ficou pensando, não aguentou e ponderou. O que vemos sugere importantes ponderações. Imaginemos que alguém expressa determinada solicitação ao mandato mediúnico, sujeita a certa demora entre a requisição e a resposta. Então, Hilário ali já estava preocupado que alguém fez um pedido, mas o tempo para a resposta estava entre a requisição e a veiculação dessas imagens naquele televisor do plano espiritual. E esse tempo poderia ser excessivo ou demorado. E aí ele continua. Figuremos que o interessado, que está longe, situado longe, desencarne e permaneça em espírito, como acontece em muitas ocasiões, num aposento doméstico ou em algum leito de hospital, embora já liberado do corpo físico. Num caso desses, a resposta dos benfeitores espirituais será fornecida como se fosse dedicada ao encarnado autêntico? Olha que interessante a dúvida de Hilário. O cara desencarnou, tá lá, pediram ajuda por ele. A resposta do plano espiritual vai ser dedicada ao encarnado autêntico ou já como desencarnado? Ao que Aulus vai responder. Isso pode ocorrer em várias circunstâncias, acrescentou o assistente. De vez que não nos achamos num serviço automático ou milagroso, agimos com espírito de cooperação e boa vontade, dependendo o êxito do auxílio mútuo, porque uma só peça não solucionará os problemas da máquina inteira. E isso aqui cabe um parêntese. As pessoas chegam ao centro espírita querendo um socorro espiritual. É comum. A pessoa liga, você pode me dar um socorro espiritual? Aí você pergunta, o que é que você tem? Não, eu estou desempregado. E por que você quer um socorro espiritual?
Não é melhor você me mandar um currículo para eu tentar passar para as pessoas que eu conheço? Não, não, eu preciso de um socorro espiritual. Por quê? É porque eu estou desempregado. Isso tudo bem. Nós vamos lhe dar um socorro espiritual, mas você pode estar desempregado por outros fatores e não porque você precisa de um socorro espiritual. Que tal você começar a frequentar a reunião de passes? Aí tem que ir para muitas, ou seja, as pessoas querem um comprimido que resolva o problema delas. As pessoas querem o imediatismo. Se você fizer como Jesus, que dizia: vai e não peca mais, você não vai encontrar mais ninguém no centro espírita. Se você fizer como Heráclito, que perguntava a seus pacientes se eles estavam dispostos a mudar aquilo que os levaram à doença, você não vai atender ninguém. Porque, na maioria das vezes, as pessoas querem a salvação sem fazerem a parte delas. E aí está a grande dificuldade para que as curas, os auxílios sejam maiores e mais potencializados. É claro que quando a pessoa está em desespero, ela já aceita qualquer orientação, ela aceita todo e qualquer tipo de ajuda, e talvez por um tempo ela se entregue às orientações. Mas é comum também as pessoas estando curadas, estando aliviadas de suas demandas, se afastarem. O detalhe é que depois volta de novo e aí não sabe o que foi. É arriscar ainda reclamar com você que o que você fez não foi bom porque voltou. Mas ela continua tendo os mesmos hábitos. E você pode ser responsabilizado porque não fez o socorro espiritual direito. Vamos assumir a nossa parte e saber que nossos irmãos também precisam assumir a deles. Então, uma só peça não solucionará os problemas da máquina inteira. Aulos continua. Funcionários que recolhem anotações reclamam um concurso eficiente daqueles que as transmitem. Muita vez, a longa distância, a criatura em sofrimento é mostrada aos que se propõem socorrê-la, e os samaritanos da fraternidade, em virtude do número habitualmente enorme dos aflitos, com a obrigação de ajudar, de improviso, não podem, de momento, ajuizar-se, então recebendo informações acerca de um encarnado ou de um desencarnado. Mormente quando não se acham laureados por vastíssima experiência. Em certas situações, os necessitados exigem auxílio intensivo em pequenina fração de minuto. Assim sendo, qualquer equívoco desse jaez é perfeitamente admissível. Então vejam que Aulus diz que é muita gente sendo socorrida, é muita gente se desdobrando para fazer a tarefa e ninguém vai ficar reparando se olhou para o encarnado ou para o desencarnado, se trouxe a informação de que já havia desencarnado ou não, se o encarnado estava vivo ou não. Não vai ter isso. Isso pode acontecer e é perfeitamente admissível, porque a quantidade de atendimentos é grande. E se você acha que na reunião mediúnica que participa só tem 2 ou 3 incorporações e por isso é pouco trabalho, você não está estudando direito, porque a quantidade de assistidos no invisível é muito, muito, muito maior do que aqueles que comunicam. Então, por isso a importância da equipe permanecer em vibração, em prece, doando fluidos, porque a equipe espiritual auxilia também e muito mais aqueles que estão ali sem a condição de comunicar através do médium. Então, a quantidade que comunica através do médium em relação à quantidade que é auxiliada numa reunião mediúnica é muito pequena. Mas isso tornou hilário. Não seria perturbar o serviço da fé?
Se fôssemos nós, os encarnados, não julgaríamos tal acontecimento como sendo inútil resposta enviada a um morto? Não, Hilário. Não podemos situar a questão nesses termos. Quem busca sinceramente a fé encontra o prêmio da compreensão clara e pacífica das coisas, sem prejudicar-se diante de contradições superficiais e aparentes. Nesse ponto do diálogo, o assistente meditou um instante e observou. Mas, se os consulentes são exemplos de leviandade e má-fé, abeirando-se do trabalho mediúnico, no propósito deliberado de estabelecer a descrença e a secura espiritual, semelhantes resultados, quando se verificam, servem para eles como justa colheita dos espinhos que plantam, de vez que abusam da generosidade e da paciência dos espíritos amigos e recolhem para si mesmos a negação e a tortura mental. Quem procura a fonte límpida, arremessando-lhe lodo à face, não pode em seguida obter a água pura. Hilário, satisfeito, silenciou. E porque dois médios de cura passassem a socorrer doentes em sala próxima, enquanto Dona Ambrosina e os oradores cumpriam seus edificantes deveres, procuramos o serviço de passes magnéticos à cata de novos conhecimentos. E com isso, nós terminamos mais um capítulo. Vejam que o próximo, provavelmente, André Luiz e Hilário, juntamente com Aulos, estarão assistindo o trabalho de passes magnéticos. Ficamos então por aqui. Desejamos a todos um excelente descanso após o vídeo, que tenha contribuído para o seu crescimento, para o seu progresso. E por caridade, lembre de dar o like aqui embaixo para ajudar a divulgação da doutrina. Um beijo magnético, abraços fraternos e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.